Caetano Marcos está no canal Shapeado aos 40 e hoje nós vamos reagir ao Mano Scarpelli, um homem que gosta de andar com baseball bat nas costas. E aqui, mano, que parece ele descascou o Rodrigo Góes. Sem mais delongas, bora pro vídeo. Bomba relógio, cara. Vai acabar com os órgãos de Senna. Completamente sensacionalista. Completamente sensacionalista. Inclusive, existem diversos problemas muito mais graves do que acne. Acne e esteroides é uma espécie de rolê De merda. Tá na cara que tá cheio de espinho porque tá tomando muito. Pra quem não sabe, que o Scarpelli é um cara das antigas, meu, que falava da maromba aí, cara dos primórdios mesmo. O cara ressurgiu aí das cinzas. Vamos ver como é que esse cara aí vai se comportar agora no Novo Testamento, cara. Muita coisa mudou. Esse cara é extremamente, como diríamos, né, um cara espontâneo, fala o que quer, né, cara. E hoje a gente vive num mundo meio Cuba aí, né, então, cara, não sei se esse cara vai se dar bem não, mas vamos lá. É bom ver esse cara aí de volta. Todo mundo que agrega na maromba é bacana, né, tu poder rever essas figuras aí. O que mais tem é frango. Eu tomando 1 ml por semana e cravado de espinha na academia. O que você mais vê? Você vê que são dois atletas profissionais que não deveriam estar sendo julgados nem criticados por nenhum frango. Determinar o que um cara desse nível está fazendo, primeiro você tem que ter uma experiência. Eu vou deixar correr aqui. Próximo. Você já foi pró, então cala a boca. Pegar um profissional. Acho que o Rodrigo Góes não foi pró, mas eu acho que o Scarpelli também não é. Então, teoricamente, ele também não poderia estar falando sobre o meio, enfim, não sei. E ali está falando do Urs Kalecinski, que é um atleta pró aí, que seguido está no Olímpia e sempre nas primeiras posições ali. Cara, muito bom. E resenha também, já teve no Brasil lá com o Júlio Balestrin e com o Cariani na feijoada, uma resenha monstra, bem legal aquele vídeo. Para analisar, sendo que você não trilhou um terço, você não sabe do que você está falando. Eu acho que é... Aqui, cara, tem mais um ponto. Se eu não me engano, o Rodrigo Góes já até, além de também já ter usado, né, o suco, ele também já participou de competições, cara. Como assim o cara não tem know-how para falar? Tô entendendo, Scarpelli, qual é? Sensação de barra demais para de repente ganhar like, ganhar curtida, acesso. Acho que melhor calar a boca que dá mais resultado. Para um atleta, show. Tá bem marcado de acne ali, né? Mas para um atleta, tá com shape legal. Não tá em nível de competição. Nesse vídeo não me parece. Tá em nível de competição, ainda tem que preparar muita coisa ainda para subir. Parece que tá em off, né? Ah, meu irmão, isso aí... Se o cara não estiver controlando o exame certinho, isso é colateral, né? Irmão? Faz parte. Não para o nível profissional. Os caras, para chegar profissional, é uma estrada longa. Por isso que eu falo, cara, nunca critique um profissional. Porque para ele chegar naquele nível ali, é uma estrada que ele tem que aprender a se conhecer. Melhor do que qualquer um. Então, tipo assim... Para um cara desse... Melhor é nem entrar nessa onda aí, né, cara? Que não... Tô falando aqui de quem não quer competir, né? E ficar nesse mundo de agulhas aí e hormônios, cara, não é bacana. Sai dessa aí. Eu só vou tomar hormônio no dia que me acordar de manhã e meu baseball bat não tiver naquele naipão, né, cara? Já tô mais coroa aí e quero ter mais longevidade, quero... fazer uma atividade física. A testosterona é muito importante, né? Mas aí vai ser reposição, né? Reposição hormonal. Algo que talvez o meu corpo já não esteja mais produzindo. Mas tu não precisa, meu, tu não vive disso, cara. Cai fora disso aí. Profissional e não entender do próprio corpo só se ele nasceu pra essa porra. Que é aqueles caras que faz as paradas moda caralho e desponta. Não tem nem tempo de se conhecer e já virou profissional. Mas a grande maioria dos profissionais tem uma estrada aí bem longa para trilhar e você vai conhecendo do corpo, né? Você olha, você vê que pode ser aí
um descontrole hormonal absurdo, né? Sam não está com muita gordura, o que é um bom sinal, mas ele está imenso e repleto de acne. O que isso quer dizer? Que ele está usando doses altas de esteroides anabolizantes. Mas como você sabe, Rodrigo? Porque quanto maior a dose, maior a chance de você ter acne. Acne e esteroides é uma espécie de roleta russa. 50% terão, 50% não terão. Mas por que eu sei que o Sam Sulek está exagerando? Porque ele tem um histórico de acne. E é sempre quando ele está fazendo blast, ou seja, ele está mamando no suco. Mas por que o suco causa acne? Porque ele aumenta a nossa produção de sebo, que hidrata a nossa pele e nos protege. Só que quando você usa o suco, essa produção é tão elevada que entope os poros. Com isso, as espinhas explodem. O que ele tá falando pra mim foi uma grande merda. Fala que o cara tá na cara que tá cheio de espinha porque tá tomando muito. O que mais tem é frango, caralho. Tomando 1 ml por semana e cravado de espinha na academia. O que você mais vê? Então quer dizer que o cara tá na academia frangão, tá tomando muito hormônio. Isso é um descontrole hormonal, que quando você eleva a testosterona, o estradiol se eleva, e se o estradiol se eleva demais, você tem a inversão, né? Você tem a aromatização que começa a vir os colaterais. Então, se o cara é profissional, ele deve saber o que ele está fazendo, só que deve ter perdido a mão ali num possível rebote. Não vai comparar um cara profissional, um frango que não sabe o que está fazendo. Então, assim, não tem nada a ver com a quantidade de hormônio para você ter acne. Tem gente que toma 1 ml e se enche de acne, porque é um descompasso hormonal. Se for da genética dele, então, porra, até meio ml que ele toma vai dar problema. Tem gente que tem problema de acne, até eu sou um, na adolescência, eu não tomava hormônio e tinha acne pra caralho. Então, o que justifica isso? Eu nem hormônio tomava e tinha espinha. Conheço uma porrada de gente assim que é cravado, vai cravado, muito pior do que ele tá aí. Então, o hormônio, quando ele aumenta sem conhecimento, colateral vem para te fuder. Então, se você sabe o que você está fazendo, você tem que ter um acompanhamento médico para você estar equilibrando seus hormônios para não ter esses colaterais, como acne, por exemplo. Agora, o que ele falou também não está errado. Foi muito pouco informado. Poderia ter acrescentado mais informação ao conjunto também. Eu não entendi aqui o Mano Scarpelli, acho que ele meio que dilmou aqui. Meio que o que o cara falou foi uma merda, mas depois agora tá dizendo que não está errado. Tô dizendo, cara, esse cara aí vai dar bom aí pra gente reagir aí no mundo maromba. Que doideira. E não sei se ele tem essas informações, mas tanto é que se fosse assim, todo cara que toma muito hormônio estaria cheio de espinha, né? E a gente vê que não é muito bem assim que acontece. Olha o rosto do Sam Sulek. Me diga, isso é saudável? Será que eu estou exagerando? Ah, Rodrigo, deixa ele. Será? Será que ele não pode ser o próximo Boston Lloyd? O próximo Dallas McCarver? É, porque aqueles malucos ali estão naturais, né? Não tem espinha no rosto, tá com a pele boa, mas tá tudo natural, não tem ninguém tomando hormônio. Só o cara que tá com a espinha ali que tá hormonizado. Tá certo, pô. O próximo, Alisson, se eu não estiver enganado, esse é o nome desse brasileiro que morreu. Todos os últimos aí que partiram não tava sofrendo de acne. É até difícil você ver um atleta assim. Pelo pouco da história que eu conheço desse rapaz, a carreira dele foi meio um boom, né? Então você vê que ele não tem muito tempo de conhecer o próprio corpo. Não sei se ele fez acompanhado de um profissional, mas seja lá o que ele fez, tem que respeitar, porque não é qualquer um que pega o Procard. Não é qualquer um que pega o Procard, então só observa e cala a boca, que é o melhor que você faz. Também pega muito a questão do cara que não usa hormônio e tá cravado de espinha assim. Eu passei a minha adolescência inteira assim. Então até que ponto? A puberdade do adolescente não é natural, não é algo saudável? O que é a puberdade? Elevação dos hormônios, descompasso hormonal. Por isso que na puberdade você tem o quê? Ginecomastia. Pra mim tá começando a exagerar, tá falando um pouquinho de merda já. Pode ser evitado. Eu sei que ele é apaixonado por bodybuilding e eu apoio o sonho dele, mas isso aqui é loucura. Depois de um campeonato, você deve parar com o suco, se recuperar, comer mais. Sam aumentou as doses depois do campeonato. Eu tenho certeza absoluta que ele está abusando de esteroides anabolizantes como nunca fez antes. E tudo para estrear bem no circuito profissional. Se eu acho que ele pode ser um talento do bodybuilding, não. Você vê que são dois atletas profissionais que não deveriam estar sendo julgados nem criticados por nenhum frango. Determinar o que um cara desse nível está fazendo, primeiro você tem que ter uma experiência próxima. Você já foi pró, então cala a boca. Não lhe cabe julgar nada. Agora, a gente que
é do meio que trabalha. Agora tu estudou sobre o assunto, tu tem conhecimento, tu não pode comentar. Só porque tu não é pró. Mais uma vez, ele também não é pró. Então como é que ele está comentando sobre o assunto? Começam as divergências aí. Será que o suco está corroendo o cérebro aí do Mano Scarpelli? Será? Falaram. Como é que é a palavra da moda, né? Supostamente. Olha, com essa porra consegue olhar e entender mais ou menos, porque o cara para chegar num nível desse, não é aumentando o suco que você vai ficar desse tamanho. É todo um contexto muito grande com o que você faz com o suco. Agora, se ele saiu de uma competição e foi entrar em outra, não faz muito sentido você querer aumentar os venenos para ter um rebote assim, não é muito bem assim que funciona, entende? O bagulho está muito forçado ali para querer ter algum argumento diante do que está acontecendo. Se eu acho que ele vai ser um competidor top de linha, não. Sam tem 23 anos e já abusa há alguns anos de esteroides anabolizantes. Isso aqui é ler antes. De acordo com as más línguas, dizem que foi tudo por causa de um coração partido. Dizem que Sam Sulek foi ferido e se entregou ao bodybuilding. Ele sempre foi um atleta. Na high school, ele fazia salto ornamental e era muito talentoso. Mas Sam escolheu o suco. Sam se apaixonou pela musculação. O palco é apenas o reflexo de quem é apaixonado por musculação. O palco é o reflexo de quem é apaixonado pelo trabalho duro, por levantar pesos. Então, o que ele vai fazer agora? Ele vai se encher de Roacutan, mas qual é o preço? O fígado, o Roacutan, é um medicamento excelente, mas é agressivo. Só que se você mistura Roacutan mais suco, bomba relógio, cara. Vai acabar com os órgãos de Sam. Completamente sensacionalista. Completamente sensacionalista. Inclusive, existem diversos problemas muito mais graves do que acne no meio de quem abusa do suco, como está sendo dito aí. E não tem como ser visto, a não ser através de exame. E não foi nem levado em consideração. Então, pegou um caso de acne para fazer um sensacionalismo em cima de uma parada que não tem ninguém contra você ser natural. Agora, você querer criticar uma pessoa profissional do meio, isso aí está na cara que é um descontrole hormonal. Inclusive, acontece em pessoas que nem esteroide anabolizantes usam. Acho que ficou um pouco sensacionalista, uma forçação de barra demais. Demais. Porque isso são características que tanto quem usa quanto quem não usa pode apresentar um grau de acne desse nível aí. E pode nem ter músculo no corpo, nem treinar e ter. Então, pega uma parada muito vazia para querer criticar muito. Para você ver que se o cara tá mal, você tem que olhar o exame dele por completo. Aí você vai saber se o cara tá bem ou mal. Agora, querer avaliar pro acne, quantas pessoas que você passa na rua e que estão em perfeito estado, você vai fazer um exame médico e tá prestes a entrar numa cirrose hepática, porque bebe pra caralho. Então, o acne você consegue ver a olho nu, mas pode ser reflexo de uma porrada de coisa. Tem gente que tem uma alimentação ruim no final de semana e já acorda cheia de acne. E não tem nada a ver com excesso de hormônio, caralho, como tá sendo enfatizado nesse vídeo aí. Achei um pouco exagerado. Eu também já fiz tratamento com Roacutan, usando hormônio, tudo junto. E o próprio Roacutan é uma medicação altamente hepatotóxica, então tem que ter um acompanhamento médico mensal. Então, se você altera os seus marcadores ali do fígado, TGO, TGP, se você altera, imediatamente o médico vai suspender ou o tratamento ou o uso de hormônio, porque o médico já não aprova o uso de hormônio junto com o Roacutan. Isso aí ele está certo. Agora, existe o exame mensal que se faz para você ver as suas taxas, porque só o Roacutan já pode arrebentar o seu fígado. Só o próprio Roacutan. Por isso, tem que fazer o exame mensal. Agora, cada caso é um caso. Eu fiz o meu tratamento todo usando Roacutan e hormônio, na época que eu treinava. E fazia o meu exame mensal e não tinha alteração significativa para suspender o tratamento. Então, cada caso é um caso. O cara aí tem uma resistência fantástica. Há pouco tempo eu vi um vídeo dele com o Coach Rubens. Ele falou que foi picado por uma aranha marrom. E essa aranha é extremamente tóxica, né, cara? Um veneno extremamente agressivo. E ele ficou, cara, alguns dias sem sentir efeito colateral nenhum. Não me lembro certo quantos dias foram. E, tipo assim, ele foi no hospital por um outro motivo.
que ele tava achando meio estranho. E daí que diagnosticaram ele com esse veneno, né? Dentro do corpo dele. E esse cara aí, ele utiliza as paradinhas aí já faz muitos anos, né, cara? O cara tem uma resistência maluca, né? Então, tem mais esse agravante para quem um dia pretende, né, usar, ou se vai viver do esporte, ou, enfim, qual for a tua motivação para utilizar hormônios, né, cara? Tem que saber se teu corpo resiste a isso também, né? Porque senão não adianta. Dar tiro na água, tu não vai desenvolver músculos e ainda vai poder prejudicar outros órgãos do teu corpo. Então fica aí a dica. Eu acho que a gente tem que falar do que a gente entende. Sabe, pegar um profissional para analisar, sendo que você não trilhou um terço, você não sabe do que você está falando, você não tem noção ali. Eu acho que é forçação de barra demais para de repente ganhar like, ganhar curtida, acesso. Eu acho que melhor calar a boca que dá mais resultado. O vídeo de hoje é de longe. Então tá aí, meus consagrados. Esse foi o vídeo de hoje. Reagimos aí ao Dom Scarpelli, né? Um dos caras mais antigos aí do meio maromba, descascando o Rodrigo Góes. O que tu acha aí? Tá certo o que ele falou? Não é bem assim? Enfim, quero deixar para vocês esse esclarecimento, né? Tá ok? Um abraço, beijo no coração, apoie o canal e até o próximo vídeo.